Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos continuar a construção geométrica e analítica usando linguagem dos vetores, agora com foco nas equações da reta, no plano e no espaço. Nas aulas anteriores, trabalhamos vetores, módulo, distância, produto escalar, projeção, produto vetorial e produto misto. Hoje vamos usar essa base para quê? Para responder a uma pergunta essencial: como representar matematicamente uma reta? A ideia central é simples e poderosa. Uma reta pode ser descrita por um ponto conhecido e por uma direção. Se eu sei por onde a reta passa e sei para onde ela aponta, consigo construir todos os seus pontos. Dito de outra maneira, a equação da reta não é apenas uma fórmula pronta, ela é uma regra de movimento. Começamos em um ponto inicial, caminhamos ao longo de um vetor diretor e por aí vai. Essa ideia aparecerá nas formas vetorial, paramétrica, simétrica e no plano na forma reduzida. Tá bom? Nesse slide temos um roteiro da aula. Primeiro vamos retomar conceitos das aulas anteriores, como sempre fazemos, que aparecem diretamente no estudo das retas. Vetor definido por dois pontos, múltiplos escalares e paralelismo entre vetores. Depois, vamos construir a ideia de reta como ponto mais direção. Essa será a base da aula inteira. A forma vetorial nasce justamente dessa leitura. Ponto inicial somado a parâmetro vezes vetor diretor. Na sequência, trabalharemos as formas no plano: vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Depois do intervalo, passaremos para retas no espaço, com as formas vetorial, paramétricas e simétrica. Por fim, vamos verificar pertencimento de pontos, classificar posições relativas e resolver interseções entre retas. O formato seguirá o padrão das aulas anteriores: conceito, exemplo, prática e correção com desenvolvimento passo a passo, tá bom? Assim a gente desenvolve e aprende melhor, tá bom? Antes de entrar no conteúdo novo, vamos localizar a aula 5 dentro do semestre. Nas aulas 1 e 2, construímos a base vetorial: vetores, coordenadas, módulo, distância, vetor unitário e combinação linear. Na aula 3, usamos produto escalar para estudar ângulos, ortogonalidade e projeção. Na aula 4, estudamos vetor, tá? Produto vetorial e produto misto, relacionando vetores com áreas, volume, paralelismo, coplanaridade. Tá? Agora na aula 5, usamos essas ferramentas para descrever retas. A pergunta muda um pouco. Antes perguntávamos qual é o comprimento, qual é o ângulo, qual é a área, qual é o volume. Hoje perguntamos qual é o conjunto de pontos que seguem uma mesma direção. Em outras palavras, a reta será vista como um caminho contínuo. Escolhemos um ponto de partida e uma direção fixa. Ao variar o parâmetro, percorremos todos os pontos da reta. Vamos retomar apenas o que será usado nessa aula. Primeiro, se temos dois pontos A e B, o vetor AB é obtido fazendo B menos A. Essa regra será usada para construir retas por dois pontos. Segundo, múltiplos escalares não nulos preservam a direção. Se V é vetor diretor, então 2V menos 3V ou V dividido por 5 indicam o mesmo alinhamento. Tá? O sinal negativo apenas inverte o sentido do percurso. Terceiro, dois vetores não nulos são paralelos quando um é múltiplo escalar do outro. Também podemos verificar paralelismo em R3 pelo produto vetorial nulo, mas sempre lembrando da ressalva: o vetor nulo não possui direção definida. Dito de outra maneira, a aula de hoje depende de três perguntas: como construir um vetor entre pontos, como reconhecer a mesma direção
e como usar uma direção para gerar uma reta. Agora, temos um aquecimento mais diretamente ligado à aula das retas, tá? A proposta é resolver antes da correção para reativar as ferramentas que usaremos logo em seguida. No primeiro item, calculem o vetor AB fazendo ponto final menos ponto inicial. No segundo, verifiquem se dois vetores são paralelos por múltiplos escalares. No terceiro, simplifiquem o vetor diretor. Isso será útil porque muitas vezes podemos usar um vetor menor, mas com a mesma direção. No quarto item, escrevam com as próprias palavras o que um vetor diretor informa sobre uma reta. Esse ponto é essencial. O vetor diretor não precisa informar onde a reta está localizada. Ele informa apenas a direção da reta. Para definir uma reta específica, precisamos também de um ponto por onde ela passa, tá bom? Vamos tentar resolver então? Ótimo, vamos conferir o aquecimento então. No primeiro item fazemos B menos A. Como A é menos 1, 2, 0 e B é 5, menos 4 e 3, AB é igual a 6, menos 6 e 3, tá certo? No segundo item, V é 2 vezes U, tá? Portanto, os vetores são paralelos. O tamanho mudou, mas a direção foi preservada. No terceiro item, o vetor 6 menos 3, 9, pode ser escrito como 3 vezes 2 menos 1, 3. Podemos usar 2 menos 1, 3 como vetor diretor equivalente, porque múltiplos não são nulos, tá? Ou melhor, múltiplos não nulos indicam a mesma direção. No quarto item, a resposta esperada é que o vetor diretor informa a orientação ou alinhamento da reta. Ele não localiza a reta sozinho. Para isso, precisamos também de um ponto, tá? Esse slide central da aula, a ideia é a seguinte, tá? Vamos lá, esse é o slide central da aula. A partir daqui que a gente vai construir a ideia, né? Então, reta é ponto mais direção. A equação R x igual a P mais T vezes V reúne exatamente essa leitura, tá? Então, x igual a P mais T vezes V reúne exatamente essa leitura. P é um ponto conhecido da reta. V é um vetor diretor não nulo. T é um número real chamado parâmetro. X representa qualquer ponto da reta. Primeira explicação. Pense em uma caminhada. P é o lugar onde eu conheço. V é o passo básico que indica a direção. O número T diz quantos passos ou qual fração de passo eu dou nessa direção. Quando o T muda, eu chego a pontos diferentes da mesma reta. Segunda explicação, pensem em coordenadas. A expressão P mais T vezes V gera uma lista infinita de pontos. Cada valor real de T produz um ponto. O conjunto de todos esses pontos é a reta, tá? Uma ideia importante é que a equação da reta não é única. Podemos usar um ponto P da reta e um vetor diretor V. Mas também podemos usar outro ponto Q da mesma reta e um vetor diretor paralelo a V. Por exemplo, se Q pertence à reta e 2V é um múltiplo não número de V, então x igual a Q mais lambda vezes 2V pode representar a mesma reta. O ponto inicial mudou, o parâmetro mudou e o tamanho do vetor diretor mudou, mas o conjunto de pontos descrito pode continuar o mesmo. O que não pode acontecer? Não podemos trocar o ponto por qualquer ponto fora da reta e não podemos usar o vetor nulo como direção. Também não podemos trocar o vetor diretor por uma direção diferente, pois isso mudaria o alinhamento da reta, tá certo?
Agora, comparamos a reta no plano e a reta no espaço. A estrutura é a mesma, mas o número de coordenadas muda. No plano, um ponto tem duas coordenadas, x e y, e o vetor diretor também tem duas componentes, a e b. No espaço, acrescentamos a coordenada z. Então, o ponto passa a ter três coordenadas e o vetor diretor também. A forma fica xyz igual a x0, y0, z0 mais t vezes ABC. Dito de outra maneira, a ideia de movimento é igual nos dois casos. A diferença é o ambiente em que a reta vive. No plano, conseguimos muitas vezes converter para a forma reduzida reduzida y igual a mx mais n. No espaço, essa forma única não descreve a reta geral, embora ainda possamos usar formas vetorial, paramétricas e simétricas. Para escrever uma reta, precisamos de duas informações, um ponto e um vetor diretor. O ponto fixa por onde a reta passa, o vetor diretor fixa o alinhamento da reta. Se faltar o ponto, sabemos a direção, mas não sabemos onde a reta está. Se faltar a direção, temos apenas uma posição, mas não sabemos para onde a reta se estende. Imagine várias retas paralelas em uma folha. Todas têm a mesma direção, mas passam por lugares diferentes. O vetor diretor poderia ser o mesmo para todas elas, mas o ponto usado na equação distinguiria uma reta da outra. Também é importante notar que qualquer múltiplo não nulo do vetor diretor representa a mesma direção. V, 2V e menos 3V indicam o mesmo alinhamento, embora possam mudar tamanho e sentido. O único vetor que não pode ser usado como vetor diretor é o vetor nulo. Tá? Aqui temos a forma vetorial da reta no plano. A expressão R, x, y igual a x0, y0 mais t vezes AB, com t pertencente aos reais, tá? Então, R, x e y igual a x0, y0 mais t vezes AB, com t pertencendo aos reais, tá? Essa é uma forma compacta de escrever todos os pontos da reta. Quando t é igual a zero, o termo t vezes o vetor diretor desaparece. Então, ficamos apenas com o ponto inicial. Quando t assume valores positivos, avançamos em um sentido ao longo da reta. Quando t assume valores negativos, avançamos no sentido oposto. Dito de outra maneira, o parâmetro t controla o deslocamento a partir do ponto inicial. A cada valor de t, temos um ponto. O conjunto de todos esses pontos forma a reta inteira. Se escolhermos outro ponto de mesma reta e mantivermos uma direção paralela, descrevemos a mesma reta. Vamos ao primeiro exemplo. Queremos escrever a reta que passa pelo ponto P de coordenadas 1, 2 e tem vetor diretor V igual a 3, 1, tá? Então, queremos escrever a reta que passa pelo ponto P de coordenadas 1, 2 e tem vetor diretor igual a 3, 1. Beleza. Pela ideia central, basta substituir essas informações na forma vetorial. Então, escrevemos R, x, y igual a 1, 2, mais t vezes 3, 1. Tá? Beleza. Essa expressão já é uma equação da reta. Agora, vamos observar alguns valores de t. Se t é igual a 0, obtemos o ponto 1, 2. Tá? 1, 2. Se t é igual a 0, obtemos o ponto 1, 2. Tá? Beleza. Se t é igual a 1, somamos 3, 1 ao ponto inicial e chegamos a 4, 3.
tá? Se t é menos 1, fazemos o deslocamento no sentido oposto e chegamos a menos 2, 1. Em outras palavras, esses pontos não foram escolhidos aleatoriamente, eles surgem da mesma regra, tá? Agora vamos passar de outra forma, agora vamos passar da forma vetorial para as formas paramétricas. Na forma vetorial, as coordenadas estão reunidas em uma única equação com vetores. Ao separar coordenada por coordenada, obtemos duas equações escalares, tá? Se x, y é igual a 0, se x, y é igual a x0 e y0 mais t vezes AB, então a primeira coordenada gera x igual a x0 mais AT. Beleza? É o que a gente tem aqui, né? Tá bom. O ponto mais importante é o que o mesmo parâmetro t aparece nas duas equações, tá? Isso significa que x e y se movem juntos. Eu não posso escolher um valor de t para x e outro valor de t para y. Se isso acontecesse, eu perderia a ligação entre as coordenadas. Nesse exemplo, partimos da reta r, x, y igual a 1, 2, mais t vezes 3, 1. Tá? Beleza. Separando as coordenadas, temos x igual a 1 mais 3t, tá? E y igual a 2 mais t. Beleza? Agora, escolhemos t igual a 2. Tá? Na primeira equação, x fica igual a 1 mais 3 vezes 2, ou seja, 7. Na segunda, y fica igual a 2 mais 2, ou seja, 4. Portanto, para t igual a 2, o ponto correspondente é 7, 4. Vamos ler de outra forma? O ponto inicial é 1, 2. O vetor diretor é 3, 1. Quando t vale 2, estamos andando duas vezes o vetor diretor. 2 vezes 3, 1 é 6, 2. Somando com 1, 2, chegamos a 7, 4. Tá bom? Chique. Vamos que vamos. Esse slide destaca o papel do parâmetro t. O parâmetro funciona como um controle de deslocamento ao longo da reta. Quando t é 0, estamos no ponto inicial P. Tá? Quando t é positivo, caminhamos no sentido do vetor diretor. Quando t é negativo, caminhamos no sentido oposto. O valor absoluto de t também importa. Quanto maior o módulo de t, maior o deslocamento em relação ao ponto inicial, sempre sobre a mesma reta. Dito de outra maneira, o parâmetro não é uma coordenada nova do plano. Ele é uma variável auxiliar que organiza o movimento. Uma segunda forma de pensar seria a seguinte: t é como um botão deslizante. Ao mover esse botão para os vetores negativos ou positivos, o ponto x se desloca para trás ou para a frente da reta. Beleza? Essa letra está um pouco pequena, eu espero que não atrapalhe vocês de verem, tá? Eu vou procurar deixar a letra um pouco maior nos próximos slides, tá? Se atrapalhar, alguma parte eventualmente vocês não entenderem devido ao tamanho da letra, me avisem que eu esclareço, tá? Se for necessário, até gravo algum trecho novamente, tá? Vamos que vamos então. Aqui temos uma mesma reta, aliás, temos que uma mesma reta pode ser escrita de várias formas. A forma vetorial é xy igual a 2. Aliás, a forma vetorial é xy igual a 1, 2 mais t vezes 3, 1. Tá?
A forma paramétrica separa em x igual a 1 mais 3t e y igual a 2 mais t. A forma simétrica elimina o parâmetro e escreve os quocientes x menos 1 sobre 3 igual a y menos 2, 1. Tá? Agora, acrescentamos também a forma reduzida. Como nesse exemplo a reta tem um vetor diretor 3, 1, o coeficiente angular é a variação vertical dividida pela variação horizontal. Isso é 1 sobre 3. Desenvolvendo a expressão, obtemos y igual a x sobre 3 mais 5 sobre 3. Tá? O mais importante é entender que essas expressões descrevem o mesmo conjunto de pontos. Elas não são retas diferentes, são maneiras diferentes de representar o mesmo objeto geométrico. Ou seja, é como dizer o mesmo endereço de maneiras diferentes. A forma vetorial destaca o ponto e direção. A forma paramétrica destaca a variação de cada coordenada. A forma simétrica elimina o parâmetro. A forma reduzida destaca a inclinação da reta no plano. Agora, trabalhamos a forma simétrica no plano. A ideia é eliminar o parâmetro t. Vamos montar isso sem pular etapas, tá? Então, partimos da primeira equação paramétrica, x é igual a x0 mais at, tá? Primeiro subtraímos x0 dos dois lados, tá? Ficamos com x menos x0 igual a at, tá? Depois dividimos por a, desde que a seja diferente de zero. Assim obtemos t igual a x menos x0 sobre a. Fazemos o mesmo com y. Se y é igual a y0 mais bt, então y menos y0 é igual a bt. Dividindo por b, desde que b seja diferente de zero, obtemos t igual a y menos y0 sobre b. Tá? Como o parâmetro é o mesmo nas duas coordenadas, podemos igualar esses dois quocientes. Assim surge a forma simétrica, x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b. Explicando de outra maneira, cada quociente mede quanto avançamos na direção da reta usando uma coordenada. Se o ponto realmente está na reta, a coordenada x e a coordenada y devem indicar o mesmo espaço, isso é, o mesmo valor de t. O cuidado é, só podemos dividir por componentes não nulas. Aqui aparece um cuidado muito importante. Componente zero no vetor diretor. Quando uma componente é zero, a reta não se desloca naquela coordenada. Portanto, aquela coordenada fica constante. No primeiro exemplo, o vetor diretor é 0, 4, 0, 4. Tá? A componente em x é 0. Então, x não muda. A reta é vertical e a equação é x igual a 2. No segundo exemplo, o vetor diretor é 3, 0. A componente é y, em y é 0, então y não muda. A reta horizontal e sua equação é y igual a 4. Dito de outra forma, componente 0 gera coordenada constante, não divisão por zero. Na forma simétrica, nunca escrevemos uma fração com denominador zero. Agora chegamos à forma reduzida no plano, tá? Quando a reta não é vertical, podemos escrever y igual a m mais... Aliás, quando a reta não é vertical, nós podemos escrever y igual
a mx mais n, tá? Beleza. Então, partimos da forma vetorial xy igual a x0, y0, mais t vezes ab com a diferente de zero, tá? Beleza. Agora, pela equação de x, temos x igual a x0 mais t, tá? Isolando t, obtemos t igual a x menos x0 mais t, tá? Isolando t, obtemos, aliás, dividido por a, tá? O cachorro tá aqui embaixo, mordendo minha mão, meu pé. Só um minutinho, eu vou tirar ele daqui. Vai pra lá. Ó, cara do fera. Desconcentra tudo aqui, cara. Vai, vamos lá então. Então eu parei aqui em t igual a x menos x0 dividido por a, né? Em seguida, então, nós substituímos esse valor na equação de y, tá? Então fica y0 mais b vezes x menos xa dividido por a, tá? Então depois de desenvolver a expressão, ela fica dessa forma, né? Aparece o coeficiente angular m igual a b sobre a, e também aparece o termo independente n igual a y0 menos b sobre a vezes x0, tá? A leitura geométrica é muito importante. O vetor diretor é a, b, né? A primeira componente, a, representa a variação horizontal. A segunda componente, b, representa a variação vertical. Portanto, o componente angular é variação vertical sobre variação horizontal, isto é, m igual a b sobre a. Essa observação ela serve como conferência rápida. Se a reta tem valor diretor 3, 1, esperamos o quê? Esperamos coeficiente angular 1/3. Se tem vetor diretor 4, menos 2, esperamos coeficiente angular menos 2 sobre 4, isso é, menos meio, tá bom? Nesse exemplo, vamos converter a forma vetorial para a forma reduzida, tá? A reta é igual a xy igual a 1, 2, mais t vezes 3, 1. Tá? Beleza. Primeiro escrevemos as formas paramétricas. X igual a 1 mais 3t e y igual a 2 mais t. Beleza. Antes de fazer a conta, já podemos prever a inclinação. O vetor diretor é 3. O vetor diretor é 3, 1. É isso? Isso significa o quê? Que quando avançamos 3 unidades na horizontal,
avançamos uma unidade na vertical. Portanto, o coeficiente angular deve ser 1 sobre 3. Ótimo, beleza. Depois isolamos t na equação de x. Como x é igual a mais 3t, temos t igual a x menos 1 dividido por 3. Em seguida, substituímos isso por y. Agora precisamos organizar com cuidado. 2 é o mesmo que 6 sobre 3. Tá? Não é? É, né? 6 dividido por 3 é 2. Então, 6 sobre 3 mais x menos 1 sobre 3 resulta em x mais 5 sobre 3. Tá? Assim, y é igual a 1 terço de x mais 5 terços. Dito de outra maneira, a inclinação é 1 terço porque o vetor diretor 3 anda 3 unidades na horizontal para uma unidade na vertical. Tá? Na realidade, ele é o vetor 3, 1. Né? Então, ele anda 3 unidades na horizontal e uma unidade na vertical. Tá? O desenvolvimento algébrico confirma a leitura geométrica do vetor diretor. Tá bom? Esse slide ele compara formas no plano. A forma vetorial ela mostra claramente a ideia de ponto mais direção. Ela é boa para construir a reta e enxergar o papel do vetor diretor. A forma paramétrica separa as coordenadas e é boa para calcular pontos. Por quê? Porque basta escolher valores de t. Tá? A forma simétrica elimina o parâmetro, é útil para comparar expressões e reconhecer direção. Já a forma reduzida, y igual a mx mais n, é especialmente conhecida do estudo de funções afins e facilita a construção do gráfico no plano. Dito de outra maneira, não existe uma norma, uma única forma sempre melhor. Existe a forma mais adequada para cada objetivo. Se quero gerar pontos, uso paramétricas. Se quero destacar direção, uso vetorial. Se quero inclinação no plano, uso reduzida. Agora temos a primeira prática guiada. A reta passa pelo ponto menos 2, 1 e tem vetor diretor 4, menos 2. Tá? Vocês devem escrever a forma vetorial, as formas paramétricas, a forma simétrica e a forma reduzida. A estratégia é seguir uma ordem. Tá? Primeiro montem a forma vetorial, usando ponto mais t vezes o vetor diretor. Depois separem as coordenadas para obter as paramétricas. Em seguida, isolem o parâmetro nas duas equações para obter a forma simétrica. Por último, isolem y em função de x para chegar à forma reduzida. Dito de outra maneira, não tentem pular etapas se ainda não estiverem seguros. A forma vetorial é o ponto de partida mais organizado. A partir dela, as outras formas saem naturalmente. Olha lá, vamos para a correção prática, tá? Pausem o vídeo antes, tá? Tentem resolver aí. Se não der certo, vocês vêm aqui para a solução, tá? Vamos corrigir a prática guiada em partes. O ponto é menos 2, 1. E o vetor diretor é 4, menos 2. Na forma vetorial, substituímos diretamente na estrutura ponto mais parâmetro vezes vetor diretor, tá? Ponto mais parâmetro vezes
na forma vetorial, substituímos diretamente na estrutura ponto mais parâmetro vezes vetor diretor. Então, temos xy é igual a menos 2, 1, mais t vezes 4 menos 2. Depois separamos as coordenadas. A primeira coordenada gera x igual a menos 2 mais 4t. A segunda gera y igual a 1 menos 2t. Isso já vale observar o sinal. Como a segunda componente do vetor diretor é negativo, quando t aumenta, a coordenada y diminui. Essa é uma interpretação geométrica do termo menos 2t. Tá bom? Agora vamos obter a forma simétrica. Partimos das paramétricas, x igual a menos 2 mais 4t e y igual a 1 menos 2t. Na equação de dx, isolamos t, somamos 2 dos dois lados e dividimos por 4, obtendo t igual a x mais 2 sobre 4. Na equação de y, isolamos t. Temos y igual a 1 menos 2t, então y menos 1 é igual a menos 2t. Dividindo por menos 2, obtemos t igual a y menos 1 sobre menos 2. Como os dois quocientes representam o mesmo parâmetro, t, podemos igualá-los. Assim, a forma simétrica é x mais 2 sobre 4 igual a y menos 1 sobre 2. Tá bom? Ótimo. Agora vamos converter para a fórmula reduzida. Da equação de x, já temos t igual a x mais 2 sobre 4. Substituímos esse valor na equação de y. Então, y igual a 1 menos 2x mais 2 sobre 4. Esse é o resultado, né? Podemos simplificar. 2 sobre 4 é 1 meio. Assim, y fica igual a 1 menos x mais 2 sobre 2. Distribuindo a fração, temos 1 menos x sobre 2 menos 2 sobre 2. Como 2 sobre 2 é 1, aparece 1 menos 1, que cancela. Sobra y igual a menos x sobre 2. Esse desenvolvimento é importante por quê? Porque mostra que o termo independente realmente é zero, não foi esquecido. Agora passamos para a reta no espaço. A estrutura continua a mesma, ponto mais direção. A diferença é que agora cada ponto tem 3 coordenadas e o vetor diretor também tem 3 componentes. A forma vetorial é r, x, y, z igual a x0, y0, z0 mais t vezes ABC. O ponto P localiza a reta no espaço. O vetor V, de componentes A, B, C, indica a direção. O parâmetro T percorre todos os pontos. Vamos explicar de outra maneira. Vamos explicar de outra maneira então. No plano, uma reta pode ser desenhada em uma folha, por exemplo. Tá? No espaço, ela pode estar inclinada em relação aos 3 eixos. Por isso, precisamos acompanhar 3 coordenadas ao mesmo tempo. Mesmo assim, o raciocínio não muda. Começamos em um ponto e nos deslocamos por múltiplos do vetor diretor. Separando a forma vetorial no espaço, nós obtemos 3 equações paramétricas. X igual a x0 mais AT igual a y0 mais BT e z igual a z0 mais CT.
tá? Então são 3 equações separadas. O ponto mais importante desse slide é que o mesmo t aparece nas 3 coordenadas. Isso significa que o deslocamento em x em x, y, z ocorre de maneira coordenada. Um ponto pertence à reta se existir um único valor de t que satisfaça as 3 equações ao mesmo tempo. Ou seja, não basta uma coordenada combinar com uma reta. As 3 coordenadas precisam apontar para o mesmo valor do parâmetro. Uma segunda leitura, o vetor diretor ele funciona como um pacote de deslocamento. A componente A controla x, B controla y e C controla z. Tá? Mas todas são multiplicadas pelo mesmo t. Vamos ao exemplo no espaço. Queremos escrever as formas da reta que passa pelo ponto 1, menos 2, 3, com o vetor diretor 2, 1, menos 1. Pela forma vetorial, escrevemos x, y, z igual a 1, menos 2, 3, mais t vezes 2, 1, menos 1. Tá? Separando as coordenadas, temos x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais t, e z igual a 3 menos t. Tá? Beleza. Agora, escolhemos t igual a 2, tá? Para t igual a 2. Na primeira coordenada, x fica 5, tá? Na segunda, y fica 0. Na terceira, z fica 1. Portanto, o ponto correspondente é 5, 0, 1. Dito de outra maneira, quando t vale 2, andamos 2 vezes o vetor diretor. Ok? Agora, a forma simétrica no espaço aparece quando as 3 componentes do vetor diretor não são nulas. Começamos com as formas paramétricas. X igual a x0 mais a t y igual a y0 mais b t e z igual a 0 mais ct. Tá? Então, x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais ct. Tá? Depois, isolamos o t em cada uma delas. Tá? Isolamos o t em cada uma delas. Assim, obtemos x menos x0 dividido por a, y menos y0 sobre b, e z menos z0 sobre c. Como todos representam o mesmo parâmetro t, igualamos os 3 quocientes. Explicando de outra forma, cada quociente mede quanto avançamos na reta olhando por uma coordenada diferente. Se o ponto está na reta, todos esses avanços precisam ser iguais. No exemplo, o sinal negativo do denominador, na terceira fração, deve ser mantido. Por quê? Porque ele vem da componente z do vetor diretor. Tá? Novamente, precisamos tomar cuidado com o componente 0, agora no espaço. A reta é x, y, z igual a 1, 2, menos 1, mais t vezes 3, 0, 4. Separando, temos x igual a 1 mais 3t, y igual a 2 e z igual a menos 1 mais 4. Tá? Como o componente do vetor diretor em y é 0, a coordenada y não muda. Então, ela fica fixa em 2. Por isso, não escrevemos y
menos 2 dividido por 0. Tá? A parte simétrica relaciona apenas as coordenadas que variam. X menos 1 sobre 3 igual a z mais 1 sobre 4, junto com a condição y igual a 2. Tá? Dito de outra maneira, a reta está inteira dentro do plano y igual a 2. Isso não significa que ela virou um plano, ela continua sendo uma reta, mas todos os seus pontos compartilham a mesma coordenada. Tá? Agora, estudamos uma situação muito comum. Dois pontos definem uma reta. Se conhecemos dois pontos distintos, A, B, o vetor diretor pode ser obtido fazendo B menos A. Esse vetor AB indica o deslocamento necessário para sair de A e chegar a B. Então, a reta pode ser escrita como x igual a A mais t vezes B menos A. Isso significa que usamos A como ponto inicial e o vetor AB como direção. Explicando de outra forma, se a reta passa por A e por B, ela precisa ter a direção do segmento que liga a B. Portanto, o vetor que vai de 0 até B é um vetor diretor natural dessa reta. O cuidado é que os pontos precisam ser distintos. Se A e B fossem o mesmo ponto, o vetor B menos A seria nulo. E o vetor nulo não pode ser vetor diretor de uma reta. Ok? Beleza. Vamos aplicar agora a ideia de reta por dois pontos. Temos A igual a 2, 1, menos 1, e B igual a 5, 7, 2. Tá? Esse valor está aqui em cima, tá, galera? Tá pequenininho aqui. Assim, 5 menos 2 dá 3. 7 menos 1 dá 6. 2 menos 1 dá 3. Tá? Portanto, AB é 3, 6, 3. Tá? Esse vetor ele pode ser simplificado, porque 3, 6, 3 é 3 vezes 1, 2, 1. Como múltiplos não nulos representam a mesma direção, podemos usar o vetor menor 1, 2 como vetor diretor. A reta fica x, y, z igual a 2, 1 menos 1, mais t vezes 1, 2, 1. Usar 3, 6, 3 ou 1, 2, 1 produz a mesma reta. A diferença é apenas a velocidade com que o parâmetro percorre. A diferença é apenas a velocidade em que o parâmetro percorre a reta, tá? Beleza, agora vamos verificar explicitamente que o ponto B pertence à equação encontrada. Isso é uma boa prática quando simplificamos o vetor diretor. A reta foi escrita com x, y, z igual a 2, 1 menos 1, mais t vezes 1, 2, 1. Se usarmos t igual a 3, teremos o ponto inicial. A somado a 3 vezes o vetor simplificado. Não, peraí, vamos lá. A reta foi escrita como XYZ. A reta foi escrita como XYZ. Que é igual ao quê? 2, 1, menos 1. Beleza. Mais t vezes 1, 2, 1. T vezes 1, 2, 1.
Se usamos t igual a 3, beleza, usamos 3 agora. Teremos o ponto inicial A somado a 3 vezes o vetor diretor simplificado. Beleza. 3 vezes 1, 2, 1 é 3. 6, 3 vezes 1, 2, 1 é 3, 6, 3. Somando com 2, 1 menos 1, obtemos 5, 7, 2. Exatamente o ponto B. Dito de outra forma, a simplificação não retirou o B da reta. Ela apenas mudou a escala do parâmetro. Antes, com o vetor AB completo, chegaríamos a B usando t igual a 1. Com o vetor simplificado, chegamos a B usando t igual a 3. Esse slide reforça a ideia que evita muitos erros. O vetor diretor ele não precisa ter o menor comprimento, ele precisa apenas ter a direção correta. Se V é vetor diretor, então 2V menos 3V e V dividido por 5 também podem ser vetores diretores, desde que o escalar usado não seja zero. O sinal negativo apenas muda o sentido em que percorremos a reta quando t aumenta, mas como t percorre todos os números reais, a reta completa continua a mesma. Ou seja, mudar v para metros, para menos v, não troca a reta, apenas troca a orientação do percurso. Então imagine uma estrada reta. Você deve descrevê-la dizendo que anda de 3 em 3 metros em um sentido ou de 6 em 6 metros em outro sentido. Tá? A estrada é a mesma. O que muda é a forma de percorrê-la. Tá? Agora veremos como verificar se um ponto pertence a uma reta. A regra é: o ponto pertence se existir um valor de t que satisfaça todas as coordenadas ao mesmo tempo. A reta x, y, z igual a 1, 0 a 2 mais t vezes 2 menos 1, 3. Então, queremos verificar o ponto A de coordenada 5, menos 2, 8. Substituímos as coordenadas do ponto nas equações da reta. Na coordenada x, encontramos t igual a 2. Na coordenada y, também encontramos t igual a 2. Na coordenada z, mais uma vez, encontramos t igual a 2. Como o mesmo valor de t funciona nas três coordenadas, o ponto A pertence à reta, né? Então, dito de outra maneira, o ponto está exatamente no percurso gerado pela equação vetorial, tá bom? Ótimo, muito bem. Agora veremos um caso em que o ponto não pertence à reta. A reta é a mesma e o ponto agora é que de coordenadas 3, menos 1, 6. Na coordenada x, encontramos t igual a 1. Na coordenada y, também encontramos t igual a 1. Até aqui parece que o ponto poderia pertencer. Mas a coordenada z exige t igual a 4/3. Como esse valor é diferente de 1, não existe um único parâmetro que produza simultaneamente as três coordenadas do ponto. Dito de outra maneira, o ponto combina com a reta quando olhamos x e y, mas não combina quando olhamos z. Portanto, ele está fora da reta. Não basta duas coordenadas produzirem o mesmo parâmetro. Todas devem produzir exatamente o mesmo valor. No plano, duas retas podem ocupar três posições relativas principais. Elas podem ser concorrentes quando se encontram em um único ponto, podem ser paralelas, distintas, quando têm a mesma direção, mas não têm
mas não se encontram, ou podem ser coincidentes, quando na verdade são a mesma reta escrita de formas diferentes. A ideia importante é que o plano de suas duas retas não são paralelas, elas se cruzam, tá? Então, não existe a possibilidade de duas retas no mesmo plano, não paralelas, passarem uma ao lado da outra sem se encontrar. Dito de outra forma, no plano, a classificação depende basicamente de comparar direções e verificar se há ponto em comum, tá? Se há vetores em comum, vetores diretores paralelos indicam retas paralelas ou coincidentes. Vetores diretores não paralelos indicam retas concorrentes, tá bom? No espaço tridimensional aparece uma possibilidade que não existe no plano: retas reversas, tá? Duas retas concorrentes, elas têm um plano em comum, um ponto em comum, tá? Retas paralelas distintas, elas têm a mesma direção e nenhum ponto em comum. Retas coincidentes são a mesma reta com todos os pontos em comum. As retas reversas, elas são diferentes. Elas não são paralelas e também não se encontram, tá? Então isso só é possível no espaço porque uma reta pode passar por uma região, a outra, e a outra por outra região, tá? Em direções diferentes, tá? Sem que seus caminhos se cruzem. Então, vamos explicar de outra maneira. No plano, duas retas, elas, mesmo não sendo paralelas, elas acabam se encontrando, tá? No espaço, no espaço, elas podem estar em níveis ou posições diferentes, mesmo apontando para direções distintas, elas podem não ter o mesmo ponto em comum, tá? Bom, para testar paralelismo entre retas, nós comparamos os vetores diretores, tá? Se uma reta R tem direção U e outra reta S tem direção U, então elas têm direções paralelas quando existe um número real, tal que U é igual a K vezes Z, tá? Mas isso ainda não encerra a classificação. Vetores diretores paralelos indicam apenas que as retas têm o mesmo alinhamento. Elas ainda podem ser a mesma reta ou podem ser retas paralelas distintas. Por isso, fazemos uma segunda verificação. Escolhemos um ponto de uma reta e testamos se ela pertence a outra. Se pertence, as retas compartilham um ponto e têm a mesma direção, portanto, são coincidentes. Se não pertence, elas têm a mesma direção, mas estão em posições diferentes, portanto, são paralelas distintas, tá? Dito de outra maneira, primeiro perguntamos se as retas apontam para a mesma direção. Se a resposta for sim, nós perguntamos se elas estão no mesmo lugar. Para isso, podemos analisar o vetor PQ, que liga pontos conhecidos às duas retas. Se PQ também for paralelo, o vetor diretor, as retas coincidem. Então, se PQ também for paralelo ao vetor diretor, as retas coincidem. Caso contrário, são retas paralelas distintas, tá bom? Beleza. Vamos analisar agora o exemplo. A reta R tem um ponto 1, 0, 2 e vetor diretor 2, menos 1, 3, tá? A reta S, ela tem ponto 3, menos 1, 5 e vetor diretor 4, menos 2, 6. Primeiro, comparamos as direções. O vetor 4 menos 2, 6 é 2 vezes o vetor 2 menos 1, 3. Portanto, as direções são paralelas. Agora, precisamos saber se as retas são coincidentes ou apenas
paralelas distintas. Por isso, desculpa, meu cachorro mordeu o cabo do meu celular. Ai, ai. Eu até perdi aqui. Tá, vamos retomar aqui. Vamos analisar o exemplo. A reta R, ela tem ponto 1, 0, 2 e vetor diretor 2, menos 1, 3. Tá? Então, a reta R, ela tem vetor 1, 0, 2 e vetor diretor T, 2, menos 1, 3. Beleza. A reta S, ela tem 5, a reta S, ela tem ponto 3, menos 5 e 5, tá? Não, na realidade, a reta S, ela tem ponto 3, menos 1 e 5, tá? E tem vetor diretor 4, menos 2 e 6. 4, menos 2 e 6. Tá? Beleza. O vetor 4, menos 2 e 6 é 2 vezes o vetor 2, menos 1, 3. Portanto, as direções são paralelas. Agora, precisamos saber se as retas são coincidentes ou apenas paralelas distintas. Para isso, calculamos Q menos P. A diferença é 2 menos 1, 3, que é exatamente o vetor diretor de R. Isso significa que Q está sobre a reta R, logo as duas retas têm a mesma direção e compartilham um ponto. Conclusão, são coincidentes. Tá? Para encontrar a interseção entre retas, nós igualamos as duas parametrizações. Tá? Se R é x igual a p mais t vezes u e S é igual a x igual a q mais lambda vezes v, então procuramos valores de t e lambda que façam p mais t, u, ser exatamente o mesmo ponto que q mais lambda v. O ponto central é entender como montar o sistema. Igualdade de vetores significa o quê? Igualdade coordenada por coordenada. No plano, igualamos os vetores, igualamos a coordenada x de R com a coordenada x de S e a coordenada y de R com a coordenada y de S. Isso gera duas equações, tá? No espaço, fazemos o mesmo com 3 coordenadas. Igualamos x com y com y e z com z. Tá? Por isso aparece um sistema com 3 equações. Tá? Em símbolos no espaço, se R é P mais T, U, e S é Q mais lambda, V, teremos equações do tipo x de P mais T vezes a primeira componente de U igual a x de Q mais lambda vezes a primeira componente de V. Depois repetimos o processo para Y e para Z. Se encontrarmos valores de T e lambda que satisfaçam todas as equações ao mesmo tempo, existe ponto de interseção. Se não houver solução, precisamos interpretar a posição relativa. No plano, podem ser paralelas distintas. No espaço, também pode ocorrer o caso de retas reversas. Dito de outra maneira, interseção significa o quê? Que existe um mesmo ponto que pode ser produzido pelas duas regras. A reta R chega a esse ponto com certo t, e a reta S chega ao mesmo ponto com certo lambda. Tá? No exemplo, nós temos o seguinte, temos interseção no plano
reta R é x, y igual a 1, 2 mais t vezes 3. Se distribuirmos essa forma, R gera pontos de forma 1 mais 3t, 2 mais t. Tá? A reta S é x, y. Tá? A reta S é xy igual a 4, 0 mais lambda vezes 0, 1. Tá? Distribuindo, S gera pontos da forma 4 lambda. Tá? Observe que S é uma reta vertical, pois a coordenada x permanece igual a 0. Tá? Agora, igualamos as duas expressões vetoriais. 1 mais 3t, 2 mais t, deve ser igual a 4 lambda. Como são pares ordenados, igualamos coordenada com coordenada. Na primeira coordenada, temos 1 mais 3t igual a 4. Subtraindo 1, temos 3t igual a 3. Logo, t é igual a 1. Na segunda coordenada, nós temos 2 mais t igual a lambda. Como t é igual a 1, obtemos lambda igual a 3. Agora, substituímos t igual a 1 na reta R. Então, ficamos com 1, 2, mais 1 vezes 3, 1, que resulta em 4, 3. Se substituirmos lambda igual a 3 na reta S, obtemos 4, 0, mais 3 vezes 0, 1, que também resulta em 4, 3. Portanto, o ponto de interseção é 4, 3. Tá? Esse ponto foi encontrado porque as duas parametrizações conseguiram produzir o mesmo par ordenado. Tá? Agora temos a seguinte prática guiada envolvendo retas no espaço. A reta R passa pelos pontos A de coordenadas 1, menos 1, 2 e B de coordenadas 4, 5 e menos 1. Tá? O primeiro passo é determinar um vetor diretor. Tá? Então, determine o vetor diretor de R. Tá? Vamos lá para a segunda prática guiada, envolvendo retas no espaço. A reta R passa pelos pontos A de coordenadas 1, menos 1, 2 e B de coordenadas 4, 5, menos 1. O primeiro passo é determinar um vetor diretor. Como temos dois pontos, usamos AB igual a B menos A. Tá? Depois podemos verificar se esse vetor pode ser simplificado por um fator comum. Em seguida, escrevemos a forma vetorial usando A como ponto inicial e o vetor diretor encontrado. Depois, separamos as coordenadas para obter o que? As formas paramétricas. Por último, verificamos se o ponto C de coordenada 7, 11, menos 4 pertence à reta. Dito de outra forma, a prática reúne três habilidades: construir a reta por dois pontos, escrever sua parametrização e testar pertencimento de um terceiro ponto. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Vamos corrigir a prática. Os pontos são A igual a 1. Tá? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui para a gente acompanhar no apontador. Os pontos são
Os pontos são A igual a 1 menos 1 e 2. Tá? O A está aqui, né? Por quê? Porque é B menos A. Tá? Então, esse A veio de onde? Ele veio daqui, né? Então, eu tenho A aqui igual a 1 menos 1 e 2 e B igual a 4, 5, 1. Tá? Eu vou subtrair, né? Se eu quero AB, eu vou fazer B menos A, lembram? Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui o B menos A, que resulta em AB igual a 3, 6 e menos 3. Tá? Beleza? Esse vetor ele pode ser simplificado dividindo por 3, tá? Então aqui a gente colocou 3 em evidência, tá? Então 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes menos 1 é 3. Então 3 está em evidência aqui, é como se eu tivesse dividido por 3, tá? Beleza. Como são vetores paralelos, nós podemos usar a versão simplificada como vetor diretor. A forma vetorial fica x, y, z, que é igual a 1 menos 1 e 2, tá? Mais t vezes 1, 2, menos 1, tá? Separando as coordenadas, temos x igual a 1 mais t, y igual a menos 1 mais 2t e z igual a 2 menos t, tá certo? Beleza, então, ótimo. Agora verificamos se o ponto C, se o ponto C de coordenadas 7, 11, menos 4, 7, 11, menos 4, pertence à reta encontrada, tá? Então, eu tenho aqui 7, 11, menos 4 na reta R, tá? Ele tá pequenininho aqui. Prometo que vou ajustar nos próximos, para não ficar pequeno assim, tá? A reta é XYZ igual a 1, menos 1 e 2, mais T vezes 1, 2 e menos 1. Substituímos as coordenadas de C, tá? Na primeira coordenada, 7 é igual a 1 mais t, tá? 7 é igual a 1 mais t. T, portanto, é igual a 6, tá? Na segunda, 11 é igual a menos 1 mais 2. Somando 1 dos dois lados, temos 12 igual a 2t. Então, t é 6. Na terceira, menos 4 igual a 2 menos t, então temos t é menos 6, tá? E t é 6. Como o mesmo t aparece nas três coordenadas, C pertence à reta. Dito de outra maneira, partindo de A andando 6 vezes o vetor diretor, chegamos exatamente a C. Beleza? Ótimo. Já a prática guiada 3, pergunta se duas retas no espaço têm interseção ou são reversas. A reta R é igual a x. A reta R é x igual a t vezes 1, 0, 1. Tá? Isso significa que R passa pela origem e tem vetor diretor 1, 0, 1. Quando distribuímos, R gera pontos da forma T, 0T. Tá? A reta S é igual... A reta S é x igual a 0, 1, 0, mais lambda vezes 0, 1, 1. Distribuindo, S gera pontos na forma de 0. 1 mais lambda, tá? Beleza. Então, primeiro verificamos se os vetores diretores são
paralelos, tá? Depois igualamos as coordenadas para quê? Para ver se existe solução para t e lambda, tá? A montagem do sistema vem da igualdade entre os pontos gerados pelas duas retas. Queremos saber se existe algum t e algum lambda tal que 0t seja igual a 0, 1 mais lambda, lambda. Tá? Por isso, vamos igualar primeira coordenada com primeira coordenada, segunda com segunda e terceira com terceira. Se o sistema tiver solução, as retas se encontram. Se não forem paralelas, o sistema não tiver solução, a conclusão será que são reversas. Dito de outra maneira, estamos testando a possibilidade específica do espaço tridimensional. No plano, retas com direções diferentes se encontrariam. No espaço, isso não é garantido, tá? Então vamos corrigir. A reta R tem vetor diretor 1, 0, 1, tá? E a reta S tem vetor diretor 0, 1, 1. Esses vetores não são múltiplos, tá? Então as retas não são paralelas. Agora igualamos as coordenadas. A reta R gera pontos da forma T, 0T. A reta S gera pontos da forma 0, 1 mais lambda, lambda. Tá? Para que exista interseção, precisaríamos ter T, 0, T igual a 0. T, 0, T igual a 0, 1 mais lambda, lambda. Tá? Beleza. Da primeira coordenada, obtemos t igual a 0. Da segunda coordenada, obtemos 0 igual a 1 mais lambda, então lambda é igual a menos 1. Tá? Da terceira coordenada, obtemos t igual a lambda. Agora vem a incompatibilidade. A primeira equação exige t igual a 0. A segunda exige lambda igual a menos 1. Mas a terceira exige que t seja igual a lambda. Isso significa 0 igual a menos 1, o que é impossível. Tá? Portanto, não existe um par de valores t e lambda capaz de produzir o mesmo ponto nas duas retas. Como as retas também não são paralelas, concluímos que elas são reversas. Tá? Em outras palavras, elas têm direções diferentes, mas passam por regiões do espaço que não se cruzam. Esse slide ele reúne erros comuns. Tá? O primeiro é usar parâmetros diferentes para x, y, z. Isso destrói a ideia de movimento conjunto. O parâmetro deve ser o mesmo em todas as coordenadas. O segundo erro é dividir por zero na forma simétrica. Quando uma componente do vetor diretor é zero, a coordenada correspondente fica constante e deve aparecer como uma equação separada. Outro erro é confundir ponto da reta com vetor diretor. O ponto localiza, o vetor orienta. Então são papéis diferentes. Tá? Também é comum pensar que trocar o vetor diretor por um múltiplo altera a reta. Não altera, desde que o múltiplo seja não nulo. Por fim, o espaço, cuidado, retas não paralelas não necessariamente se cruzam, elas podem ser reversas. Tá? Agora temos uma atividade diagnóstica que ela serve para verificar se a base da aula 5 ficou clara antes de avançarmos para equações do plano da aula 6. No primeiro item, vocês devem escrever a reta que passa por P de coordenadas 3, menos 1 e tem vetor diretor 2, 5 em várias formas. Tá? Vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Esse item ele revisa conversão
de formas do plano. No segundo item, vocês verificam se 3 pontos do espaço pertencem à mesma reta. A estratégia é comparar os vetores AB e BC e AC e verificar se são paralelos. No terceiro item, devem classificar duas retas no plano. Aqui será necessário comparar vetores diretores e verificar se um ponto de uma reta pertence a outra. No quarto item, vocês devem verificar pertencimento de um ponto a uma reta no espaço. Tá? Vamos lá então, tentem fazer e aí na sequência a gente vem e resolve. Tá? Vamos corrigir o primeiro item por partes. A reta passa por P igual a 3 menos 1 e tem vetor diretor 2, 5. A forma vetorial fica x e y igual a 3 menos 1 mais t vezes 2, 5. Tá? Essa já descreve a reta como um ponto mais direção. Separando coordenadas, obtemos x igual a 3 mais 2, t e y igual a menos 1 mais 5t. Essas são as formas paramétricas. Para a forma simétrica, isolamos o parâmetro em cada coordenada. Em x, t é x menos 3 sobre 2. Em y, t é y mais 1 sobre 5. Como os dois quocientes representam o mesmo parâmetro, igualamos as frações. Tá? Agora vamos chegar à forma reduzida do item 1. Da equação de x, temos t igual a x menos 3 sobre 2. Então, substituímos esse valor na equação de y, então y fica igual a menos 1 mais 5 vezes x menos 3 dividido por 2. Para organizar, escrevemos menos 1 como menos 2 sobre 2. Depois somamos as frações. O resultado é 5x menos 15 menos 2. Tá? Tudo dividido por 2. Portanto, y é igual a 5x menos 17 sobre 2, que também pode ser escrito como 5 sobre 2x menos 17 sobre 2. Dito de outra maneira, o coeficiente angular é 5 sobre 2, coerente com o vetor diretor 2, 5. Tá? No segundo item, precisamos determinar se A, B e C pertencem à mesma reta. A estratégia é comparar dois vetores com a mesma origem, por exemplo, AB e AC. Então, calculamos AB fazendo B menos A. O resultado é 2 menos 3, 2. Calculamos AC fazendo C menos A. O resultado é 4 menos 6, 4. Agora, observamos que AC é 2 vezes AB. Isso significa que os dois vetores são paralelos. Como ambos saem do ponto A, os pontos B e C estão na mesma direção a partir de A. Portanto, A, B e C são colineares, tá? Ou seja, pertencem à mesma reta. Dito de outra maneira, o vetor de A até C é apenas o dobro do vetor de A até B. Ok? Beleza. No terceiro item, precisamos calcular as retas R e S. Tá? Então, primeiro comparamos os vetores diretores. A reta R tem vetor diretor 2, 1. A reta S tem vetor diretor 4, 2. Como 4, 2 é 2 vezes 2, 1, as direções são paralelas. Agora, precisamos saber se são paralelas distintas ou coincidentes. Tá? Para isso, verificamos se o ponto da reta S, que é 3, 3, pertence à reta R. Na reta R, temos x igual a 1, 2t e y igual a 2 mais t. Para chegar em x igual a 3, precisamos de t igual a 1. Com t igual a 1, y fica 3. Tá? Portanto, o ponto 3, 3 pertence à reta R. Como as direções são paralelas, as retas compartilham um ponto, elas são coincidentes. Tá?
Beleza. Agora vamos finalizar com o item 4. O ponto Q é 4, 2, menos 1 e a reta é x, y, z igual a 2, 0, 3 mais t vezes 1, 1, menos 2. Substituindo as coordenadas de t, temos 4 igual a 2 mais t, então t é 2. Depois 2 igual a 0 mais t, então t também é 2. Na terceira coordenada, menos 1 igual a 3 menos 2t. Isso leva a menos 4 igual a menos 2t. Então, t é 2. Como o mesmo t aparece nas três coordenadas, Q pertence à reta. Tá? Esse exemplo reforça a reta central do pertencimento. Não basta cada coordenada ter alguma solução. Todas precisam ter a mesma solução para o parâmetro. Tá? Vamos sintetizar a aula. Tá? A reta é um conjunto de pontos produzido por uma regra vetorial. A regra geral é R x igual a P mais T vezes V. Tá? No plano, escrevemos x, y igual a x0, y0 mais T vezes AB. Tá? No espaço, escrevemos x, y, z igual a x0, y0, z0 mais t vezes ABC. As formas vetorial, paramétricas e simétricas representam a mesma reta, apenas com ênfases diferentes. A forma reduzida é específica do plano e não serve para retas verticais. Para verificar pertencimento do ponto, buscamos o mesmo parâmetro em todas as coordenadas. Dito de outra forma, a reta sempre combina três ideias: um ponto que fixa a localização, um vetor diretor que fixa o alinhamento e um parâmetro que percorre o conjunto de pontos. As posições relativas, elas dependem de direção e intersecção. Então, comparar vetores diretores e, quando necessário, resolver o sistema. Tá? Beleza, para a próxima aula, é importante revisar os exemplos de forma vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Refaçam principalmente os exercícios de conversão, porque a passagem entre formas será muito útil quando estudarmos planos. Também recomendo refazer os exercícios de pertencimento de ponto à reta. Esse procedimento treina a ideia do mesmo parâmetro em todas as coordenadas. Tragam dúvidas sobre os componentes zero, forma simétrica, forma reduzida e retas reversas. São pontos que costumam gerar dificuldades. Na próxima aula, usaremos retas e vetores diretores para construir equações do plano. A ideia de direção continuará importante, mas aparecerá uma novidade, o vetor normal, que é perpendicular ao plano. Também estudaremos posições relativas, ângulos e distâncias. Portanto, a compreensão da reta será a base para o próximo passo. Tá? Pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade em escrever. Terei o maior prazer em responder. Um abraço.